produto dos meus filhos. Bem-vindo ao estranho universo da Jo. E aí, gente, suave? Estamos começando aqui mais um Quintas Históricas, só que dessa vez aqui no YouTube. Então, o Quinta Histórica de hoje, eu vou falar sobre, tá aí no título pra vocês, que é o Holocausto Brasileiro. E já explicando pra vocês que eu tenho uma cola, dessa vez a cola está do lado de baixo, antigamente a cola ficava do lado de cima. Então se vocês verem eu olhando aqui pra baixo é porque eu estou dando uma olhadinha aqui, tá bom? Na minha colinha pra ajudar um pouquinho, tá? Então vamos lá. Esse vídeo de hoje eu baseei nesse livro aqui, ó, da Daniela Arbex, Holocausto Brasileiro, tá? E como eu disse no vídeo anterior, no vídeo de terça, toda vez que eu fizer um vídeo de quinta-feira que for baseado em um livro, na terça-feira eu vou trazer falando sobre o livro em si, tá? Então aguarde que ainda vai sair aqui no canal um vídeo sobre esse livrinho aqui, eu falando um pouco mais dele. Não da história, mas do livro em si, beleza? Caso a iluminação não esteja tão boa, já peço desculpa pra vocês de novo, é porque hoje tá meio nublado e a minha luz aqui, né, é um improviso, tá? Inclusive eu fico olhando pra ela ficar até cega, meu Deus. E o som também, né, peço desculpa, não tem microfone. E minha garganta hoje tá meio zoada, então é isso aí. Vamos lá pro vídeo, ok? As coisas que eu vou falar aqui pra vocês vai lembrar um outro acontecimento na nossa história, bem parecido, que foi o Holocausto lá na Alemanha nazista, lá em 1940 e pouquinho, tá? Por quê? Lá na Alemanha nazista, como que era feito? As pessoas, né, os judeus em sua maioria, eram tirados à força da sua casa, né, das suas casas no caso, eram colocados dentro de um trem, que eles não sabiam para onde ia, e quando chegava lá no... como que é o nome, gente? Lá no campo de concentração, eram raspados o cabelo deles, eles perdiam tudo, sabe? Perdiam roupa, bens, colocava aquele uniforme que todo mundo conhece, aquele uniforme listrado, né? E viviam naquela condição inumana, né? Aquela condição horrível que todo mundo já sabe. E aqui no Brasil aconteceu algo parecido, mas não da mesma forma que aconteceu lá, mas em relação ao tratamento das pessoas. Se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, ativa a notificação, ativa o sininho, tá? Pra você sempre receber notificação quando eu lançar o vídeo. E me segue lá no Instagram, tá bom? Que algumas curiosidades históricas eu posto lá no Instagram mesmo. E pra me seguir lá no Instagram. Bom, aqui no Brasil vai acontecer como? Lá em 1903, numa cidade em Minas Gerais chamada Barbacena, foi fundado um hospício que era chamado de Colônia. E esse hospício, ele era mantido pela Igreja Católica ali da região. Mais de 70% das pessoas que eram enviadas para a colônia, elas não tinham necessariamente uma doença mental. Elas eram alcoólatras, prostitutas, homossexuais, que mais aqui? As pessoas que se rebelavam contra alguma coisa da cidade, contra algum político, pessoas que incomodavam, né, as pessoas que eram de mais poder, que tinham mais dinheiro. Então elas eram esse tipo de pessoas que eram enviadas para lá, tá? Epiléticos também. E assim, porque naquela época a gente sabe que atualmente ainda é muito, né, tem muito preconceito em relação às doenças mentais, né? A gente vê por aí, temos campanha, por exemplo, esse mês, Setembro Amarelo, que é em relação ao suicídio e tal. Atualmente é meio difícil. Imagina lá no começo do século XX, lá em 1903, como é que era a situação, né? Então as pessoas não entendiam e achavam que era assim, que tinha que mandar pra lá e não tinha mais jeito a pessoa ser tratada. Ela era uma louca, tinha que ser internada e afastada de todo mundo. E por que eu falei que tem uma semelhança com a Alemanha nazista, né? Com os judeus? Porque as pessoas eram enviadas para a colônia dentro de um trem que era chamado Trem do Louco, e elas não tinham muita noção para onde elas estavam indo. Elas sabiam que elas estavam indo para um lugar para ser tratada, mas elas não sabiam o que ia acontecer lá dentro, o que iam fazer com elas, se elas iam voltar a ver as famílias dela de novo. E assim, eles entravam, andavam, aí quando as pessoas chegavam lá no colônia, elas tinham os cabelos raspados, tanto homem quanto mulher. As roupas, elas
né, pegavam as roupas delas, elas não viam mais as roupas. Era dado um uniforme que era chamado de azulão. E elas perdiam os nomes também, sabe? Eles davam outro nome, davam outra coisa pra pessoa e aquele nome já não existia mais. E não eram só pessoas adultas que eram enviadas para o colônia, crianças também eram enviadas. E as condições lá dentro do colônia, né? Como eu falei, também era bem parecido lá com a Alemanha nazista, talvez... Olha, gente, é bem foda, sabe, falar sobre isso, porque a gente sabe que os judeus, né, sofreram tudo aquilo que eles sofreram. E durante isso que estava acontecendo aqui no Colônia, o Colônia foi aberto em 1903, a Segunda Guerra foi em 1940 e pouquinho, tá? Que agora eu esqueci a data do começo da Segunda Guerra. Desculpa, qualquer coisa eu coloco aí na edição. E assim, o Colônia, ele passou toda a época da Segunda Guerra Mundial. Ele passou a ditadura militar no Brasil, ele passou quase o século XX inteiro aberto e as pessoas sofrendo lá dentro, tá? Pra vocês terem ideia. Então não é uma coisa que eles se inspiraram, não, já estava acontecendo aqui no Brasil e ninguém fazia nada, tá? Mas eu vou chegar nessa parte aí. Bem, então quando eles chegavam lá no Colônia, eles não tinham o básico pra eles, tá? Eles não tomavam banho, a comida era sempre a mesma, se eu não me engano era sempre macarrão e eu acho que depois era carne moída com arroz, alguma coisa assim, tá? Então era sempre a mesma comida, não mudava, era uma comida ruim, sem sabor. E aquele uniforme que eu falei pra vocês que eles recebiam assim que eles chegavam, não era dado outro. Então, se a pessoa ficasse 30 anos lá no Colônia, ela ia ficar 30 anos com a mesma roupa. Então, assim, é impossível você ficar 30 anos usando a mesma roupa, sem lavar, sem tomar banho, sem nada. Então, chegava um certo momento que a roupa desfazia. Então, as pessoas ficavam nuas. Sim, ficavam homens, mulheres, crianças, todos nus, todo mundo junto, porque não tinha roupa. O Colônia ele foi feito para abrigar 200 pessoas, mas chegou um momento que ele estava abrigando 2.000 pessoas. Então não tinha como comportar todo mundo e não tinha cama para todo mundo. As pessoas que dormiam em camas, na cama mesmo que a gente conhece aí, eram as pessoas doentes, tá? O resto, acho que nem as pessoas que estavam doentes também. Eles dormiam no chão com colchões feitos de capim, tá? E esses colchões feitos de capim foi ideia de um ser humano. Sim, foi ideia do chefe do Departamento de Assistência Neuropsiquiátrica lá de Minas Gerais. E por que ele deu essa ideia? Porque assim ele gastava menos, né? E podia caber muito mais pessoas, porque quanto mais pessoa trouxesse colônia, melhor, tá? E essa questão do colchão de capim deu tão certo que em 1959 foi recomendado pelo Poder Público de Minas Gerais que todos os hospitais usassem essa técnica de colchão de capim para dar para as pessoas dormirem. E como eu falei para vocês, eles recebiam somente uma roupa, né, aquele uniforme, e não trocava mais, ficava para sempre com aquele. Então a roupa acabava. E na região que o Colônia ficava ali em Barbacena, quando era no inverno, fazia muito frio, muito frio. E as pessoas não tinham roupa, não tinham coberta, não tinha nada para elas se enrolar e se proteger do frio. Então o que eles faziam? Quando estava muito frio, eles faziam uma roda, todo mundo juntinho, abraçadinho, para poder se esquentar do frio. Então ficava revezando, ia uma pessoa no centro da roda, aí ficava lá até ela se aquecer, aí ela saía e entrava outra. Eles ficavam revezando assim para eles poderem não morrer de frio. Mas claro que muitas pessoas não aguentavam e morriam mesmo assim. E assim, quando eu falei para vocês da condição, era da comida, tudo, eles não tomavam banho, mas eles também não tinham água potável para tomar, tá? Então eles tomavam água de esgoto, eles tomavam o próprio xixi deles. E eles não morriam somente por doença, por frio ou por qualquer uma dessas coisas aí horríveis que já aconteciam. Mas eles morriam também pelo tratamento de eletrochoque, que sim, naquela época era comum. Atualmente ainda tem tratamento com eletrochoque, não sei porquê, mas ainda tem alguns lugares que usam. Quando eles davam eletrochoque na pessoa, caía a rede elétrica do município de Barbacena, para vocês terem ideia de quão forte era o choque dado. Então quase todo mundo morria. Era muito difícil a pessoa ir lá, tomar um tratamento de eletrochoque e voltar viva, porque era muito forte a descarga. E as pessoas que trabalhavam no Colônia, elas não eram médicas, em sua maioria elas não tinham nem formação na área da medicina, ou psiquiatria, ou psicologia, não tinham. Eram pessoas que passavam um concurso
e iam trabalhar lá. E assim, elas eram obrigadas a dar eletrochoque nas pessoas. E esses tratamentos de eletrochoques não eram dados somente em pessoas adultas, eram dados em crianças também. Para vocês terem ideia, num período de maior lotação do Colônia, morriam em cerca de 16 pessoas por dia, tá? E para eles, a questão da morte não é tão relevante assim, porque se mais pessoas morressem, eles iam lucrar mais, porque eles vendiam esses cadáveres para as escolas de medicina, tá? Para as universidades de medicina ali de Minas Gerais. Então, uma universidade que comprava os corpos do Colônia era a Universidade Federal de Juiz de Fora e mais outras 16 universidades lá de Minas Gerais, tá? Para vocês terem ideia, em torno de entre 1969 e 1980 foram vendidos em cerca de 1.853 corpos, tá? Então era muita gente, tá? O Colônia, ele teve um total de 60 mil mortes. Então, gente, você imagina, nesse tempo que ele ficou aberto, morreu 60 mil pessoas, né? Em um lugar que era para ser um tratamento, as pessoas iam lá e ficavam jogadas lá esquecidas. E para justificar todos esses abusos, eles usavam a teoria da eugenia, né? Que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar. Que é aquela teoria que tinha a ideia de limpeza social, né? Como eu falei para vocês, muitas pessoas que eram mandadas para lá eram pessoas que incomodavam a elite, tá? Então, se você incomodasse a elite, se fosse alguma coisa, você era mandado para colônia, porque assim ele tirava, limpava as pessoas que eles não queriam, jogava lá e deixava morrer. E, né, eu falei pra vocês que eles não tinham roupa, tocava todo mundo ali junto. Então, como tinha homens e mulheres, né, então as mulheres, né, como sempre, eram abusadas sexualmente, tá? E no livro tem uma moça, né, uma senhora, que ela conta que a forma, que não era só elas, tá? Todas as mulheres. O que elas faziam para elas não serem abusadas? Elas passavam fezes, passavam cocô assim no corpo mesmo, para que, né, o homem, a pessoa que fosse abusar ela, não chegasse perto dela, porque ela ia estar suja. E muitas dessas mulheres também eram abusadas enquanto elas estavam grávidas, tá? Então, uma forma que elas acharam de sobreviver, de não ter mais esse tipo de abuso, era ficando suja. Outra coisa em relação à gravidez. Esses abusos geralmente geravam filhos, né? Quase na maioria geravam filhos. E o que acontecia? A mulher gestava o filho, quando ele nascia, era tirado, tipo, o bebê era meio que roubado da mãe, ela via só na hora do nascimento e depois nunca mais via, tá? Teve muitas mães que perderam seus filhos, nunca mais viram de onde foi parar a criança. O filho, eu acho que nem sabe que ele foi roubado, tá? Então essas crianças eram roubadas, eram adotadas, eu não sei o que faziam com elas, mas na sua maioria eram tiradas das mães e elas nunca mais viam. E bom, vocês devem estar se perguntando se ninguém denunciava o Colônia. Sim, denunciavam, tá? Foram várias as fotos que tem do Colônia, foram repórteres que foram até lá, que tiraram foto, que fizeram matéria no jornal da época. E assim, na hora que saía a matéria, que saía a foto, todo mundo ficava chocado. Aí ficava, nossa, tem que parar o Colônia, as pessoas estão sofrendo, os políticos também faziam mó estardalhaço, que não sei o quê. E quando a notícia já ia ficando velha, todo mundo esquecia. Que nem é atualmente, né? Na hora que sai a notícia, meu Deus, nossa, tá acabando o mundo. Passava 2, 3 dias, todo mundo já esquecia e continuava lá. E sim, o Colônia ele foi denunciado diversas vezes, mas ninguém fez nada. E foi somente em 1979, né, que entrou um outro diretor lá no Colônia, que começou a mudar as coisas, começou a colocar fim nos abusos que aconteciam lá, tá? As pessoas que tinham uma condição psicológica melhor eram enviadas para casas terapêuticas, eram casas mesmo, e elas eram enviadas para lá com todo um cuidado, tá? Então elas recebiam, não sei se recebem até hoje, auxílio, né? Eu não sei se era vinha do governo federal ou se era o estado de Minas Gerais, porque não fala aí no livro, que elas recebiam dinheiro, ajuda, psicólogo, tratamento, tá? E as pessoas que tinham um problema, que estavam com um psicológico muito mais desgastado, elas foram ficando lá no Colônia, numa outra área especial para tratar elas, tá? Teve muitas pessoas, né, muitos senhores, porque muitos entraram novinhos e saíram velhos, tá?
A maioria das pessoas que entraram lá nunca mais viram suas famílias, nunca mais. Assim, eles saíam, aí eles voltavam, né, à independência, tinha todo um tratamento. Muitas delas conseguiram sair até dessas residências, alugaram casa, casaram, foram viver a vida delas. E após, né, o fim de todo esse tormento, de tudo isso que aconteceu, das pessoas que sofreram, né, conseguiram sair de lá. Em 1996 foi aberto lá no prédio do Colônia o Museu da Loucura, que ele é aberto para visitação e tudo. Eu vi relatos de pessoas que foram lá e falaram assim que é bem forte, é bem triste ver aquilo tudo. E 170 pessoas sobreviveram ao Colônia, tá? Eles saíram de lá bem debilitados psicologicamente. Eles entraram sem problema nenhum, sabe, psicológico, sem nada, e saíram lá com o psicológico todo acabado. A estimativa de vida de uma pessoa que passou pelo Rony e sobreviveu é em torno de 10 anos, tá? Para vocês verem o quanto elas sofreram lá dentro. E essa é a história resumida do Colônia, né? Aqui tá o livro, na terça-feira eu vou falar mais sobre ele, tem muito mais coisa por trás, tá? Mas eu quis trazer algo um pouquinho mais resumido. Eu vou deixar um link de um vídeo aqui embaixo pra vocês, que é da Jaqueline Guerreiro, do Quintas Misteriosa, que eu amo demais. E lá ela conta a história do Colônia, ela coloca mais pontos, né, uma cronologia, tá? Então eu vou deixar aí se vocês quiserem assistir também pra saber um pouco mais sobre. E tem um livro também que terça-feira eu vou trazer aqui pra vocês, tá? Então, é bem difícil, né, saber que uma coisa dessas aconteceu aqui no Brasil, que ninguém quase fala sobre, que ninguém tem noção do que aconteceu, que pessoas são tratadas assim como lixo, sabe? É bem triste isso. E, enfim, galera, é isso. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele é um tema um pouco mais pesado, a minha garganta tá falhando já. Ele é um tema um pouco mais pesado, mas espero que vocês tenham gostado de saber essa parte aqui do Brasil, né? E é isso, galerinha. Beijinhos e tchau!